Então, depois de muitas mensagens de vocês, eu vim falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em Israel. E se você não me conhece, eu sou a Mai, sou clarividente e sensitiva, posto previsões aqui no TikTok, 100% assertivas até então. Então, caso você queira se preparar para o que virá acontecer, nós sabemos que está tendo uma guerra espiritual, eu peço que você acompanhe e assista os meus vídeos anteriores. Então, assim, meus amores, a pergunta que mais estão me fazendo é: o mundo vai acabar agora? Né? Estamos no final do mundo, no fim do mundo. O que eu tenho a dizer pra vocês, meus amores, é que não. A gente tá no meio do processo ainda, tá? Por que eu sei disso? Porque eu recebi revelações mais à frente. E que nem eu falei pra vocês, essa guerra relacionada a essa nova reforma, né, dentro do nosso sistema, ainda vai durar a última vez que eu falei pra vocês era 30 anos, deve ter mais uns 28 anos à frente ainda. Tá? Essa atual revolução industrial, digamos assim. Só que sim, iremos passar por processos muito difíceis e como eu falei pra vocês, esse ano, o ano de 2020 e 2021, que foram os anos da pandemia, né? Nós estávamos sendo preparados pro ano de 2026. Então, não significa que o mundo irá acabar agora, mas sim que os processos irão se tornar mais difíceis. Também pelo fato de que quanto mais difíceis esses processos, porque o ser humano, infelizmente, precisa sofrer para poder despertar, para poder se conectar com o espiritual. Quando que tu costuma chamar pelo teu espiritual, clamar a Deus? É na hora difícil. A maioria dos seres humanos são assim, tá? Então, vamos passar por processos difíceis, como eu falei pra vocês, o que ainda não aconteceu é em relação aos corvos, tá? Vamos começar a ter sinais com os corvos, como eu já tinha dito pra vocês. Ainda não está acontecendo, mas possivelmente irá acontecer em breve, tá? E outros países irão se envolver nessa situação, como eu já falei pra vocês. Sem contar sobre as embarcações que eu falei pra vocês que iam chegar em outros países. Prestem atenção, se você mora num país onde chegaram embarcações com muitos homens em idade militar, a gente não precisa nem de previsão pra saber o que vai acontecer. Como eu disse pra vocês, o que iria acontecer entre a Rússia e o Brasil, tá? Já está acontecendo. E como eu disse pra vocês, no futuro nós teremos esses homens altos, enormes, participando dos toques de recolher que terá no país, né, que terá no Brasil. É por isso que é tão importante que tu desperte o teu espiritual, que tu tenha tua intimidade com Deus. Pra quê? Pra não ter esse medo, pra não ter esse pavor. Gente, no momento em que você tem um chamado de Deus na tua vida, tu não vai ter medo que aconteça o fim do mundo. Tu vai querer que ele venha logo. Entende? Então, se você ainda não tá tendo essa percepção, se a sua percepção é uma percepção de medo, de insegurança ou de sentimentos ruins, é porque você ainda não tá tendo intimidade com ele, você ainda não tá alinhado, tá? É natural ficarmos inseguros? É natural. Quem não tem medo de perder a sua família ou a sua própria vida, né? É o medo do desconhecido. Só que uma coisa que a gente não tem essa percepção é que o espiritual, ele tá sempre tentando trazer pra gente as respostas. E o que a gente faz? A gente deixa pra amanhã, a gente continua alinhado nesse sistema. O que esse sistema faz? Desde o momento em que teu filho ou você entrou numa escola, você é treinado pra viver dentro desse sistema. As coisas começam a apertar e o que você tá fazendo? Você tá preocupado com o apartamento que você vai comprar, com a vaga de emprego que você quer e não em trabalhar teu espiritual, que é o mais importante. Você coloca a sua vida terrena mais importante do que a sua vida eterna. Nós já sabemos há muito tempo, quem acompanha o canal aqui também, que nós vamos passar por momentos de dor, de sofrimento, de falta de comida, mas as pessoas que estão alinhadas ao espiritual não irão passar por essas dificuldades da mesma maneira. Por isso que é tão importante você cuidar do seu espiritual. Enfim, no Brasil nós teremos esses... Como eu falei pra vocês, a Alemanha já vem sendo treinada... Seus militares vêm sendo treinados já há muito tempo, preparados. O Brasil é um lugar que é de difícil acesso em relação à questão de guerras, que nem vocês têm medo, mas ele é um bom para poder, digamos assim, ele é melhor para atacar do que para se alguém tentar atacar o Brasil, tá? Por causa das condições ao redor dele, que há países de um lado, né, e o oceano do outro. Então, como eu falei para vocês, a preocupação que vocês têm que ter e que vai ser difícil... disso não acontecer no país, não importa o que aconteça, nem se tivesse sido outro presidente, como eu já disse pra vocês, é que nós teremos esse tal toque de recolher, teremos o nosso horário. Outros países irão dominar espaço.
no futuro, um dos países que vai sobreviver, como eu já disse para vocês milhares de vezes, que é o lugar onde o mundo inteiro vai conseguir se alimentar e vai conseguir morar e viver, vai ser no Brasil. Então, quanto a isso, não tem que ser a maior preocupação de vocês, tá? Ainda vai muita gente de fora morar no Brasil. Ainda não passamos pela crise de gás, que eu falei para vocês que alguns países irão sofrer, porque terá briga entre eles, e alguns países não vai ter como se aquecer no inverno. Os sinais dos corvos que eu falei para vocês ainda não aconteceram. Quando começarem a acontecer, a gente vai perceber que já tá na época em que vai começar a ter a alta da inflação e vai começar a faltar comida. Isso que está acontecendo em Israel ainda vai durar muito tempo? Gente, ele sempre existiu. Agora está ficando pior. Vai durar ainda muito tempo. E outros países irão se envolver, tá? Depois terá um acordo. Eu já tinha falado para vocês também que haveria um acordo entre esse país. E outra coisa, né? Eu falei para vocês que... digamos que uma pessoa teria que voltar ao poder para que as coisas pudessem mudar. E digamos que ele vai resolver e ajeitar coisas que os outros presidentes estragaram durante as suas estadias. E não estou falando do Brasil. Lembram quando eu fui prever quem ia ser o presidente do Brasil? Vocês lembram que eu falei pra vocês assim, gente, não adianta vocês brigar pro lado A ou pro lado B, porque não importa o lado que for escolhido, as coisas vão acontecer igual. A diferença é que tem gente, infelizmente, que não quis se aprofundar na política, que não prestou atenção no que estava acontecendo, que preferiu brigar com os parentes e votar em pessoas que iriam levar a gente para um lado pior. Porque se um tivesse sido escolhido, nós estaríamos do lado de um certo grupo de países. Se outro tivesse sido escolhido, e que foi, nós vamos ter aliança com outros tipos de países. Tanto que eu falei pra vocês, ele vai ser eleito e logo que ele ser eleito, ele vai se juntar com outros países, vai dizer que precisa dar dinheiro pra Venezuela, vai dizer que precisa fazer isso, vai dizer que precisa fazer aquilo, e a gente vai começar a se apertar. E é exatamente o que tá acontecendo agora. Então, o que está acontecendo em relação a Israel e que vai acontecer em relação a outros países, porque a treta ainda vai aumentar, ia acontecer de qualquer jeito, gente. Isso não tem nada a ver se tivesse sido o Bolsonaro, tivesse sido o Lula. A diferença é o lado que a gente vai ficar no momento em que a coisa apertar. Eu falei isso pra vocês várias vezes, mas o que vocês preferiram fazer? Preferiu brigar aqui nos comentários. A mídia, ela manipula, ela te leva pra onde ela quer e as pessoas acreditam. Enquanto as pessoas estavam ali se pegando, ao invés de resolver a situação, o pior veio acontecendo. E agora a gente vai estar do lado de qual? Adivinhem qual lado que a gente vai estar. E outra coisa, por mais que nem eu falei pra vocês, que o Brasil se tornaria destaque, ele não tem uma supremacia. Ele é um super de um país que nós sabemos que tinha um potencial pra dominar, pra estar uma base dos Estados Unidos. A gente sabe disso. O Brasil é primeiro lugar em diversas coisas no mundo, em relação à produção, em relação a plantio, à terra, à logística, ao tamanho, ao fato de que as pessoas de todos os estados, por mais que falem sotaques diferentes, falam a mesma língua, então nós temos muitas facilidades para superar, inclusive, situações de guerra. Só que o mais importante é quem vai tomar as decisões lá em cima do que a gente vai ou não vai fazer. E nós agora já temos um lado escolhido. Eu, no momento, não estou no Brasil, mas nós sabemos que o Brasil já tem um lado. E adivinhem qual lado que tende a se destacar mais à frente. Adivinhem como é que vai ser essa treta, né? Quem viveu a época do Collor, tá? Eu era muito pequena na época, muito criança. Nós vamos voltar a passar por fases parecidas, tá? Um dia o alimento vai estar um valor, no outro dia vai estar outro, e no outro dia você vai chegar no mercado e não vai ter aquele alimento. Isso é só no Brasil? Não, isso vai acontecer em outros países também. Outra coisa, desde que eu tenho canal, eu aviso sobre Santa Catarina, sobre os países, os estados que estão ali em cima daquela anomalia que está devido ao sol, né? Que era a proteção que nós tínhamos no nosso país. Então, além de ficar mais quente, o que puderem evitar de estar no sol, e eu sei que o brasileiro não vai fazer isso, as doenças de pele irão aumentar, tá? Nós estamos recebendo radiação e isso vai aumentar cada vez mais. Vocês já viram? Tem uma série na Netflix, acho que é The Rain, tá? Que ela fala justamente sobre pessoas que tiveram que sair do planeta devido a isso, a radiação, e depois os filhos voltam no futuro, né? E encontram um país com o mundo, né? Despovoado e tal. Enfim, se quem quiser pesquisar, como eu já disse pra vocês, os grandes lá de cima já sabem tudo o que vai acontecer.
O aquecimento global, ele não foi criado, ele ia acontecer de qualquer forma. Quer saber mais? Deixa o teu comentário.